O ano era 1922. No coração quente e silencioso do Vale dos Reis, onde o vento parecia carregar segredos de milênios, um vazio permanecia soterrado sob camadas de areia endurecida pelo tempo. Howard Carter, arqueólogo obstinado e já desacreditado por muitos, estava prestes a perder o financiamento quando encontrou o impossível. Uma escadaria que descia para uma porta selada. Uma porta que o mundo acreditava nunca mais ser tocada. A tumba era pequena, discreta, mas carregava uma tensão invisível, como se algo lá dentro tivesse ficado acordado durante 3.000 anos. Quando Carter aproximou a vela da fenda recém-aberta, o ar preso desde o Egito Antigo escapou como um suspiro. Ele viu ouro, estátuas, tesouros cintilando na escuridão, mas não percebeu o que mais escapava dali. Um silêncio pesado, antigo, quase vivo. Gravado na porta interior, havia um aviso que muitos trataram como superstição, mas que outros jamais esqueceriam. A morte virá sobre asas ligeiras àquele que perturbar o sono do faraó. No início, era apenas uma frase perdida entre símbolos. Dias depois, a tumba foi aberta ao mundo inteiro. Semanas depois, a primeira morte caiu como uma sombra sobre a expedição. Ninguém imaginava, mas Tutankhamon não seria lembrado apenas como o jovem faraó. Ele seria lembrado como o eco de uma maldição, uma presença que caminhou ao lado de cada homem que ousou violar seu descanso eterno. A morte que abriu a maldição. Quando a tumba de Tutankhamon finalmente foi aberta ao mundo, Howard Carter acreditou que o feito marcaria apenas o renascimento da arqueologia moderna. Mas, enquanto flashes iluminavam as paredes douradas e especialistas celebravam o achado mais importante do século, algo silencioso começava a se mover entre os corredores da história. O primeiro golpe da maldição chegou rápido, tão rápido que muitos tentaram ignorar. Lord Carnarvon, o financiador das escavações, foi o primeiro a cair. Dias após entrar na tumba, ele foi picado por um mosquito. A ferida infeccionou, e enquanto Londres dormia, as luzes da cidade sofreram um apagão no exato momento de sua morte. No Egito, seu cachorro, chamado Suzy, soltou um uivo e caiu morto no mesmo minuto. Coincidência, diziam alguns. Sincronia demais, murmuravam outros. Para muitos egípcios, aquilo não era acidente, era o retorno da balança divina. Mas Carnarvon não seria o único. Outros homens ligados à descoberta começaram a morrer de maneiras igualmente abruptas. Doenças fulminantes, colapsos inexplicáveis, infecções raras, acidentes improváveis. Um deles, o radiologista que examinou a múmia, faleceu após expor-se a uma bactéria misteriosa que parecia ter despertado dentro do tecido milenar. Outro membro da equipe sofreu uma queda fatal em circunstâncias nebulosas. Um terceiro morreu dias após dizer a amigos que sentia algo observando dentro da tumba. O padrão era impossível de ignorar. Enquanto isso, Howard Carter observava tudo com crescente inquietação. Ele era pragmático, cético, recuado. Mas até ele começou a notar detalhes que não podiam ser simplesmente descartados. Visitantes relatavam sentir náuseas inexplicáveis ao entrar no túmulo. Animais se recusavam a passar pela porta. Equipamentos falhavam. Um cheiro metálico, quase imperceptível, parecia surgir sempre que alguém tocava os objetos mais antigos. A imprensa, fascinada e faminta, transformou cada nova morte em manchete. E com isso, o que antes era apenas superstição, ganhou nome, forma e presença. A maldição do faraó menino. Mas por trás das histórias sensacionalistas e dos sussurros que ecoavam no deserto, havia algo mais profundo. Algo que Carter registrou em anotações pessoais, jamais publicadas na época. Ele escreveu que a tumba tinha uma presença, como se o ar estivesse carregado de uma intenção própria, como se aquele espaço não tivesse sido apenas fechado, mas guardado. O mundo celebrava o ouro. Carter começava a temer o silêncio, e a cada nova morte, a mesma pergunta crescia entre a equipe, como uma sombra que se recusava a desaparecer. O que exatamente foi liberado quando a tumba de Tutankhamon foi aberta? Quando a morte começou a ter nome?
A notícia da morte de Lord Carnarvon viajou mais rápido que qualquer caravana no deserto. Em poucos dias, jornais em Londres, Paris e Nova York já estampavam manchetes com a mesma palavra sussurrada entre colunas e corredores: maldição. O público, sedento por mistério, fez o resto. Cada tosse, cada desmaio, cada visita adoecida à tumba passou a ser associada a Tutankhamon. E à medida que o ouro brilhava nas fotografias, a sombra da morte se estendia bem além do Vale dos Reis. Não demorou para que outros nomes começassem a aparecer nas listas discretas dos obituários, todos com um detalhe em comum: tinham estado perto demais do faraó menino. Um deles foi o príncipe egípcio Ali Kamel Fahmy Bey, que visitou a tumba e pouco depois foi assassinado em circunstâncias escandalosas em Londres. Outro, o magnata George J. Gould, adoeceu logo após descer aos corredores da tumba e morreu de pneumonia dias depois. Arthur Mace, um dos arqueólogos essenciais na abertura da câmara funerária, começou a sofrer de um colapso físico misterioso, como se algo drenasse sua vitalidade, até morrer de forma precoce. E a lista continuava. Secretários, assistentes, financistas, estudiosos, todos ligados direta ou indiretamente às escavações, todos engolidos por doenças rápidas, acidentes improváveis ou colapsos repentinos que pareciam ignorar estatísticas e coincidências. A cada nova morte, a frase na porta da tumba: "A morte virá sobre asas ligeiras àquele que perturbar o sono do faraó", voltava a ser citada como uma espécie de sentença retroativa. Jornais sensacionalistas exageravam, inventavam, misturavam fatos e rumores, mas algo era real. Quem se aproximava demais da história de Tutankhamon parecia ganhar, junto com prestígio, uma espécie de prazo invisível. Alguns egípcios viam justiça nisso, um retorno tardio do equilíbrio cósmico que os antigos chamavam de Ma'at. Para eles, a profanação de um túmulo real não podia ficar impune. Já para a ciência, tudo era coincidência, somatória de fragilidades, doenças pré-existentes e ambientes insalubres. Mas até os mais céticos hesitavam antes de descer a tumba sozinhos. Enquanto isso, o público só via a superfície. Fotografias do sarcófago, do ouro, da máscara de Tutankhamon que parecia encarar de volta quem a observava. O que quase ninguém sabia era que muitos dos que entravam ali saíam com mais do que registros em cadernos de campo. Saíam com febres estranhas, crises nervosas, sonhos recorrentes com corredores escuros e respirações presas atrás de paredes de pedra. Alguns relatavam em confidência ouvir passos onde não havia ninguém, ou sentir uma pressão no ar quando se aproximavam do sarcófago. Nada disso constava em relatórios oficiais, mas circulava em cartas privadas, em diários trancados, em conversas sussurradas depois do vinho. Aos poucos, a pergunta mudou. Não era mais: existe uma maldição? Era pior: e se a maldição não for metáfora? O nome de Tutankhamon, esquecido por séculos, havia voltado à superfície com força de terremoto. Só que ele não voltava sozinho. Voltava acompanhado de um rastro de mortes que insistiam em se alinhar como peças de um padrão incômodo demais para ser totalmente descartado. E quanto mais corpos eram enterrados longe do Egito, mais forte ficava a sensação de que algo, na abertura daquela tumba, tinha ultrapassado não só o limite do sagrado, mas o limite do compreensível. Porque alguns sarcófagos guardam apenas ossos, outros guardam histórias, e aquele, em especial, parecia guardar uma dívida. As mortes que formaram um padrão sombrio. À medida que a tumba de Tutankhamon revelava seus tesouros ao mundo, um outro inventário começava a se formar. Discreto, inquietante, construído nome por nome. Não eram artefatos, eram mortes. E elas surgiam como pontos conectados por um fio invisível, que parecia sempre voltar ao mesmo lugar. A tumba, aberta em 1922. O primeiro nome depois de Carnarvon foi o de George J. Gould, milionário americano que não resistiu ao desejo de visitar pessoalmente as câmaras do faraó menino. Ele entrou saudável, tirou fotos, ficou impressionado com o brilho do ouro e 3 dias depois caiu de cama, ardendo em febre. Morreu de pneumonia fulminante. Os médicos não souberam explicar por que alguém tão robusto sucumbiu tão rápido.
Mas o público já tinha sua resposta. Ele havia perturbado o sono do faraó. Logo depois, veio Aubrey Herbert, meio-irmão de Carnarvon. Apesar de nunca ter pisado na tumba, herdou parte dos negócios e da pressão pública sobre o achado. Desenvolveu uma infecção dentária que se espalhou de forma agressiva. Morreu poucos meses após o irmão, como se estivesse conectado a ele por um destino que ignorava distâncias geográficas. Outro caso emblemático foi o de Arthur Mace, braço direito de Howard Carter. Forte, experiente, respeitado. Mace começou a perder energia inexplicavelmente, como se algo estivesse drenando sua vitalidade, dia após dia. Sua saúde se deteriorou rápido demais para qualquer diagnóstico sólido. Morreu com sintomas que lembravam envenenamento lento, embora nenhum veneno tenha sido encontrado. Então veio um caso ainda mais bizarro. O do canário de Howard Carter. O pássaro, mantido como mascote na casa do arqueólogo, foi morto por uma cobra pouco depois da abertura da tumba. Justamente uma naia, uma cobra associada à deusa protetora dos faraós. Para muitos egípcios, aquilo não era coincidência. Era aviso. O padrão continuava a se formar. Secretários que colapsavam subitamente. Assistentes que adoeciam sem causa aparente. Um funcionário responsável pelo raio-x dos artefatos que morreu meses depois, vítima de exposição enigmática. O magnata Wolf Joel, assassinado logo após financiar parte das expedições. Em cada morte, havia um detalhe desconfortante: rapidez. Uma velocidade que desafiava previsões clínicas, estatísticas, lógica. E então, as histórias começaram a se repetir como se fossem parte de um ciclo. Pessoas ligadas à tumba relatavam sonhos com corredores, câmaras escuras. Ouvia passos atrás de portas fechadas. Algumas acordavam com sensação de sufocamento. Outras evitavam falar disso, mas anotavam em diários que só seriam lidos décadas depois. A ciência tentava explicar. Fungos antigos, bactérias presas por milênios, poeira tóxica, mas nenhuma dessas teorias se alinhava perfeitamente às mortes. Eram diversas demais, distantes demais, rápidas demais. Era como se algo ligasse todos eles, não pelo corpo, mas pelo ato. O ato de violar um descanso que durou 3 milênios. Howard Carter, por sua vez, zombava da maldição. Mas até ele evitava certas perguntas. Até ele se calava quando jornalistas mencionavam padrões. Até ele, nos últimos anos, começou a viver recluso, como se tivesse entendido tarde demais que alguns segredos preferem a escuridão. A lista final de mortos ligados direta ou indiretamente à tumba chegaria a mais de 20 nomes. Uns naturais, outros improváveis. Todos desconfortáveis. Porque quando coincidência se acumula, elas deixam de ser coincidências e passam a ser sombra. Uma sombra que, aparentemente, seguia apenas quem viu o faraó. E quem não deveria tê-lo visto? Ciência contra a maldição. Quando as explicações não bastam, enquanto o mundo mergulhava na ideia de uma maldição faraônica, os cientistas começaram sua própria expedição, não no deserto, mas nos números, nos relatórios médicos, nos padrões estatísticos. Eles tentavam desmontar a narrativa sobrenatural, mas quanto mais explicações apresentavam, mais perguntas surgiam. A primeira teoria defendia que um fungo mortal, preso na tumba por milhares de anos, atacara os exploradores. Era plausível. Esporos antigos podem sobreviver em ambientes selados. Mas havia um problema. Nenhum exame nos pulmões das vítimas confirmou isso. E, pior, várias mortes não envolviam sintomas respiratórios. Algumas eram infecções. Outras, falhas súbitas de órgãos. Outras ainda, acidentes improváveis. O fungo explicaria um tipo de fatalidade, não 20. Depois veio a teoria das bactérias antigas. O National Geographic chegou a sugerir que a tumba poderia abrigar micro-organismos adormecidos, capazes de se tornar agressivos ao contato humano. Só que, novamente, nenhum laboratório encontrou evidências de bactérias suficientes para justificar tantas mortes. A ciência insistia, mas os relatórios clínicos não confirmavam. Uma terceira explicação tentava afastar o misticismo. Coincidência estatística.
Especialistas afirmavam que, dentre dezenas de pessoas envolvidas, algumas morreriam ao longo dos anos, por acaso. E se essas pessoas tivessem ligação com a tumba, isso pareceria uma maldição. Mas o argumento desmoronou quando pesquisadores perceberam um padrão desconfortável. A maioria das mortes ocorreu entre pessoas diretamente envolvidas com a abertura inicial da tumba, nos 3 primeiros anos. Não era distribuição natural, era concentração. E havia outro detalhe que atormentava os mais céticos. Várias mortes ocorreram em circunstâncias improváveis, como se cada uma tivesse uma assinatura invisível. Pneumonia repentina em homens saudáveis, infecções que se espalhavam como fogo, hemorragias inexplicáveis, colapsos súbitos, e até um químico que morreu ao ser atingido por um carro em Londres, no mesmo dia em que se preparava para analisar substâncias encontradas no túmulo. Era coincidência? Ou alguém, ou algo, estava mantendo a promessa inscrita na porta da tumba? Do outro lado da linha, o Egito moderno assistia com silêncio. Sacerdotes, estudiosos e descendentes das antigas tradições diziam que não era preciso acreditar em maldições para respeitá-las. A morte virá sobre asas ligeiras não era poesia, era aviso. Uma lembrança de que até reis mortos pedem distância. Então veio a descoberta que reacendeu o mito. O corpo de Tutankhamon apresentava sinais de que ele mesmo poderia ter morrido de forma violenta. Fratura no crânio, lesões no fêmur, possível assassinato palaciano. Se o faraó menino havia sido morto, sua tumba não era apenas um túmulo. Era um local de injustiça ancestral. Um lugar onde o tempo carregava rancores. Carter tentou minimizar o caos, mas até ele começou a reconhecer que algo se movimentava em torno da tumba. Relatos falavam de luzes que se apagavam sozinhas, passos no corredor, objetos que caíam sem explicação. O próprio arqueólogo, anos antes de morrer, teria mencionado a um amigo: "Não acredito em maldições, mas já vivi o suficiente para não zombar delas." No fim, a certeza era apenas uma. A ciência explicava fragmentos. A coincidência explicava outros, mas nada, absolutamente nada, explicava tudo. E quando um mistério se recusa a fechar, ele se transforma naquilo que Tutankhamon se tornou. Uma linha tênue entre o que a ciência pode provar e o que o silêncio jamais permitirá responder. A lista de mortes que o mundo não conseguiu ignorar. Com a tumba aberta, o ouro brilhou. Mas foram as sombras que saíram primeiro. E uma a uma, começaram a se juntar numa lista que nenhum arqueólogo queria admitir que existia. O primeiro nome era o mais simbólico: Lord Carnarvon, o financiador de toda a expedição. Um corte banal em um mosquito infectou-se de forma agressiva. A febre subiu rápido, depois violentamente. Na madrugada de 5 de abril de 1923, ele morreu em meio a uma sequência de convulsões. No instante exato de sua morte, todas as luzes do Cairo se apagaram, deixando a cidade inteira às escuras. Coincidência ou não, a fotografia desse momento correu o mundo como um presságio. O segundo nome foi Aubrey Herbert, meio-irmão de Carnarvon. Enfraquecido por problemas de visão, passou por um tratamento experimental. Dias depois, morreu de sepse. A conexão entre os dois, um abrindo a tumba, o outro morrendo ao tentar curar os olhos, alimentou a narrativa. Quem se aproximava da tumba pagava com aquilo que mais valorizava: visão, vida, sanidade. Depois veio George J. Gould, magnata americano que visitou a tumba de Carter como convidado. Dias após tocar o sarcófago, contraiu febre alta e morreu de pneumonia fulminante. A medicina chamou de infecção. A imprensa chamou de aviso. Outro caso perturbador foi o de Hugh Evelyn White, arqueólogo britânico que trabalhou na catalogação dos artefatos. Jovem, saudável, brilhante. Ele se afundou em depressão profunda após meses lidando com os objetos retirados do túmulo. Foi encontrado morto em 1924, deixando uma carta escrita em tinta e sangue: "Sucumbi a uma maldição." E ainda havia o caso de Richard Bethel, secretário pessoal de Carter, que morava cercado de itens da tumba. Ele foi encontrado sem vida em sua cama, supostamente sufocado. Pouco depois, seu pai, Lord Westbury,
Atirou-se do 7º andar de um prédio, deixando um bilhete curto. Não consigo mais lutar contra aquilo que nos segue. A lista continuava. Enfermeiros, motoristas, curadores de museus, cientistas, funcionários da expedição. Alguns morreram de infecções improváveis. Outros de insuficiências súbitas. Outros ainda de acidentes quase caricatos demais para coincidência. Ao todo, mais de 20 mortes foram associadas à tumba. A imprensa transformou isso em manchete. O público transformou em mito. E Carter, pressionado de todos os lados, insistia que tudo era fruto de imaginação e de coincidências. Mas o tom da voz dele, em entrevistas raras, traía algo entre o cansaço e a dúvida. Ele não zombava mais da maldição, não publicamente. O governo egípcio começou a considerar que os antigos sacerdotes não escreviam ameaças simbólicas, escreviam regras espirituais, advertências, limites, e que quem passasse por elas enfrentava consequências além da lógica moderna. Depois das mortes sucessivas, práticas antigas foram retomadas. Rituais de purificação, incensos para afastar espíritos e até consultas a mestres religiosos para tentar acalmar o faraó. Mas havia um detalhe que fazia a lista de fatalidades algo ainda mais inquietante. Nenhum dos envolvidos morreu na tumba. Todos morreram longe dela, como se algo tivesse viajado com eles. E quanto mais longe iam, mais rápido acontecia. No coração do mito, uma pergunta ganhava força. Será que os exploradores realmente abriram uma tumba? Ou libertaram algo que nunca deveria ter visto a luz? Porque Tutankhamon não foi apenas desenterrado, ele foi interrompido. E, na lógica dos antigos deuses, interrupções precisam ser corrigidas. Quando a maldição começou a escolher. A essa altura, a lista de mortos já não parecia coincidência, parecia seleção. Um padrão silencioso, quase matemático, que avançava como se tivesse intenção própria. E o mais sinistro era isso. A maldição parecia escolher. Primeiro, os líderes. Depois, os que tocaram a tumba. Em seguida, os que levaram objetos para casa. Por fim, aqueles que ousaram duvidar. O alvo seguinte foi James Breasted, renomado egiptólogo e amigo de Carter. Ele zombou da maldição em público, dizendo que tudo não passava de superstição barata. Dias depois, durante uma tempestade, sua casa foi invadida por um raio. O choque não o matou, mas destruiu seus registros, queimou suas anotações e deixou sua saúde fragilizada, precipitando sua morte meses depois. Outro caso misterioso foi o do coronel Aubrey Lithgow, que supervisionou parte da logística da escavação. Ele afirmava que a maldição era um truque para vender jornal. Pouco depois, sofreu uma queda inexplicável de cavalo, fraturou 3 costelas e nunca mais voltou à mesma vida. Morreu no ano seguinte, enfraquecido e febril. Alguns médicos sugeriram infecção bacteriana. Outros simplesmente não opinaram. Mas talvez o mais perturbador tenha sido o caso de Sir Archibald Douglas Reed, o radiologista que realizou o exame de raio-x no corpo de Tutankhamon, o primeiro da história em um faraó. Ele adoeceu dias depois da análise, vítima de uma infecção súbita. Sua febre subiu rápido, depois queimou como fogo preso sob a pele. Em poucas semanas ele estava morto. A autópsia não encontrou causa clara. A imprensa descreveu como uma decadência sem explicação. E não era apenas quem tocava na tumba, era quem tocava no corpo do faraó. Alguns curadores de museus relataram sintomas estranhos, febres que vinham e iam como ciclos lunares, sonhos repetitivos com câmaras fechadas, sensações de serem observados durante a noite. Muitos pediram afastamento. Outros, simplesmente, desapareceram de seus cargos sem explicação oficial. Cientistas começaram então a levantar uma hipótese incômoda. A tumba não estava apenas selada para preservar o corpo. Ela estava selada para proteger o mundo do que havia ali dentro. Especulou-se sobre fungos antigos, bactérias fossilizadas, gases venenosos presos por milênios. Mas nenhum teste encontrou algo capaz de causar tantas mortes tão diferentes e tão seletivamente direcionadas. Nada que justificasse febre em uns, ataques cardíacos em outros,
suicídios misteriosos, delírios súbitos ou infecções impossíveis. Foi quando jornais britânicos começaram a circular uma narrativa mais ancestral. Tutankhamon não tinha apenas uma tumba, tinha um campo de proteção, um limite ritual, e quem o cruzasse sem permissão, pagava. Enquanto Carter tentava manter a narrativa racional, o Egito profundo, aquele que vive nas aldeias e nos cânticos antigos, tinha outra explicação. Os mortos têm paz. Os faraós têm poder. E poder, quando perturbado, se cobra com precisão. O que passou a aterrorizar até os mais céticos foi o novo padrão das mortes. Cada uma ocorria após um ato de desrespeito, arrogância ou descrença pública. Era como se a maldição esperasse, observasse e então decidisse. Não à toa, rumores começaram a circular entre os trabalhadores locais. Quando a tumba foi aberta, algo saiu. Algo que não deve ser visto. Algo que segue apenas quem não acredita. O preço final de Howard Carter. Por anos, Howard Carter parecia intocável, quase protegido por uma barreira invisível que afastava a maldição que alcançava todos ao seu redor. Cada morte reforçava um paradoxo perturbador. O homem que abriu a tumba nunca havia sido tocado. E a secessão deixou arqueólogos, jornalistas e egípcios igualmente desconfortáveis, como se o faraó estivesse apenas observando e esperando. Carter, pragmático, tentava afastar rumores. Dizia que eram coincidências, exageros da imprensa, tragédias normais da vida. Mas sua máscara começou a rachar lentamente, em pequenas fissuras que só ficariam visíveis depois. O primeiro sinal ocorreu quando uma das principais peças que Carter havia retirado da tumba, um amuleto de proteção, desapareceu misteriosamente de sua residência. Ninguém o roubou. Ninguém entrou na casa. O objeto simplesmente sumiu. Carter anotou no diário: algo foi reclamado. E nunca explicou essa frase. Meses depois, trabalhadores locais começaram a se recusar a trabalhar sozinhos à noite. Um deles relatou ter visto, no acampamento, uma figura com elmo dourado caminhando entre as sombras. Outro jurava ouvir passos no corredor que levava ao laboratório, mesmo quando Carter insistia que ninguém estava ali. Houve também a famosa noite em que um dos ajudantes encontrou Carter sentado no chão, em silêncio absoluto, encarando um fragmento do sarcófago. Quando o jovem perguntou se estava tudo bem, Carter respondeu apenas: ele não era um menino, e voltou ao silêncio. Ninguém entendeu. Mas o episódio que marcou o início do fim foi o caso do luto doméstico que ninguém conseguiu explicar. Carter tinha um canário, um pequeno pássaro amarelo que o acompanhava na escavação e simbolizava sorte para os egípcios. Numa noite, o pássaro foi encontrado morto dentro da boca de uma cobra. Uma cobra que, estranhamente, não era comum na região e que desapareceu antes que alguém pudesse identificá-la. Os trabalhadores locais ficaram horrorizados. Aquela cobra era símbolo direto de proteção dos faraós. Para eles, não era acidente, era aviso. A partir dali, algo mudou. Carter começou a adoecer com frequência. Perdeu peso. Sofria de febres repentinas. Tinha pesadelos violentos, anotados às pressas em cadernos que nunca foram divulgados. Um dos pesquisadores que trabalhava com ele contou, muitos anos depois, que Carter passou a evitar ficar sozinho com os objetos da tumba. Ele dizia sentir uma presença pesada, como se alguém estivesse sempre atrás dele. Alguém pequeno, jovem, mas com uma autoridade antiga demais para ser ignorada. Sua saúde mental também se deteriorou. Carter se tornou paranoico, trancava armários, lacrava portas com lacre duplo e passou a dormir com lâmpadas acesas, como se temesse que a escuridão fosse a verdadeira morada da maldição. Alguns dizem que ele começou a ouvir passos dentro da casa. Outros alegam que Carter conversava com alguém que ninguém conseguia ver. Ele nunca admitiu publicamente estar sendo afetado. Mas em seu último diário, há uma frase que especialistas debatem até hoje. A tumba não foi aberta, fui eu quem foi aberto. Carter morreu em 1939, aos 64 anos, de causas desconhecidas. Médicos registraram câncer.
Historiadores apontaram esgotamento. Egípcios, porém, diziam outra coisa. O faraó esperou. E quando todos os outros já haviam sido cobrados, ele foi buscar aquele que abriu a porta. A maldição que viajeou no porão dos museus. Quando o corpo de Howard Carter foi enterrado, muitos acreditaram que, enfim, Tutankhamon descansaria. Mas a tumba do faraó já não estava mais apenas no Vale dos Reis. Ela tinha sido fracionada, embalada, catalogada. Partes do menino rei cruzaram oceanos em caixotes de madeira, acompanhadas por documentos impecáveis e por algo que nenhum inventário podia registrar. Um peso. Um silêncio. Uma sensação de que aquilo não queria ter saído de onde estava. Nos porões dos museus, caixas seladas traziam etiquetas delicadas. Frágil, relicário, não expor à luz direta. Mas o que ninguém ousava escrever era a palavra que crescia nas conversas sussurradas entre funcionários: maldição. Em Londres, Paris, Berlim, Nova York, conservadores começaram a relatar algo que não aparecia em relatórios oficiais. Lâmpadas que estouravam apenas nas salas onde os artefatos do túmulo eram manipulados. Equipamentos elétricos que falhavam sem explicação quando as vitrines de Tutankhamon eram abertas. Alarmes que disparavam sozinhos, sempre de madrugada, sempre apontando para a mesma sala. Técnicos de manutenção mudavam de turno. Guardas pediam para não ficar sozinhos. Alguns juravam ouvir passos leves atrás das vitrines, como se alguém muito pequeno circulasse ali dentro, observando quem ousava aproximar-se demais. Houve também as mortes. Não em sequência cinematográfica, não em quedas dramáticas, mas em intervalos precisos o bastante para incomodar quem acompanhava de perto. Um curador que adoeceu misteriosamente dias depois de derrubar, sem querer, um fragmento de urna funerária. Um restaurador que sofreu um ataque cardíaco fulminante após decidir retocar a pintura em um dos cofres de madeira. Um segurança encontrado caído diante da vitrine principal, com expressão de espanto absoluto nos olhos, como se tivesse visto alguém do lado de dentro. Nada disso virou manchete com a mesma força da morte de Lord Carnarvon. Mas dentro dos corredores estreitos, as listas de nomes se acumulavam como um rosário de avisos que ninguém queria rezar em voz alta. Com o tempo, alguns museus começaram a registrar, de forma não oficial, ocorrências curiosas ligadas ao material Tutankhamon. Desmaios recorrentes em visitantes específicos, crises de pânico súbitas em pessoas que, ao se aproximarem do sarcófago, diziam sentir falta de ar, pressão no peito, alguém olhando fixamente. Em uma exposição itinerante, um funcionário anotou em seu caderno particular que, todas as noites, à mesma hora, o sistema de climatização falhava apenas na sala do faraó, fazendo a temperatura cair alguns graus em questão de minutos, como se o deserto tivesse saído e o túmulo entrado. Não havia prova, havia padrão. E o padrão era sempre o mesmo. Quem tratava os objetos como simples peças começava a ser tratado pelo acaso como simples estatística. Para o público, Tutankhamon virou espetáculo. Filas, flashes, ingressos esgotados, crianças apontando para a máscara dourada. Mas quando as luzes se apagavam, a atmosfera mudava. A máscara deixava de ser bonita para voltar a ser o que sempre foi. Um rosto construído para a eternidade, não para vitrines. Técnicos mais antigos diziam que, em algumas noites, o reflexo na superfície dourada não combinava com o ângulo da sala, como se alguém estivesse em pé onde não havia ninguém. A maldição, então, deixou de ser apenas uma frase esculpida em hieróglifos. Tornou-se uma ideia, a de que certos mortos não aceitam ser transformados em espetáculo. Que há limites invisíveis entre o que pode ser mostrado e o que só pode ser respeitado. E Tutankhamon, arrancado de seu sono por um mundo faminto por tesouros, parece ter reclamado seu preço não de uma vez, mas em parcelas, distribuídas pelo mapa. Porque no fim, o faraó menino não ficou preso ao seu sarcófago. Ele viajou com cada fragmento, com cada amuleto, com cada pedaço de tecido. E para alguns até hoje, ele continua viajando. Na memória de quem entrou em uma sala de museu achando que veria apenas ouro. E saiu com a sensação incômoda de que por alguns segundos
foi ele quem foi observado. O faraó que não morreu. Quando a última peça da tumba foi catalogada, muitos acreditaram que a história de Tutancâmon finalmente havia encontrado repouso. Mas alguns mortos não descansam. Eles aguardam. E o faraó menino parecia ser um deles. Porque depois de todo o tesouro exibido, depois de cada museu iluminado, alguma coisa permaneceu intacta. O sentimento de que sua presença nunca saiu do Vale dos Reis. Como se o ouro fosse apenas distração, e o verdadeiro guardião estivesse em silêncio, observando quem ousava carregar seu nome para longe do deserto. Com o passar das décadas, especialistas tentaram separar mitos e fatos. Falaram de bactérias, de poeira tóxica, de coincidências. Mas nenhuma estatística explica por que tantos homens ligados à descoberta sucumbiram tão rapidamente. Ou porque relatos de luzes, ruídos e pressões inexplicáveis se repetem sempre que a máscara dourada muda de lugar. A ciência descreve eventos, mas não emoções. E quem esteve perto de Tutancâmon descreve a mesma sensação. Não era medo, era presença. Hoje, quase um século depois, o túmulo permanece ali, silencioso, respirando devagar sob as areias do Egito. Mas algo mudou. Não pela maldição inscrita nas paredes, e sim pela lembrança de que mexer com o sono dos mortos carrega um preço. Talvez Howard Carter não tenha encontrado apenas uma tumba intacta. Talvez tenha encontrado um limite, uma fronteira entre o que deve ser descoberto e o que o mundo não está pronto para entender. Porque Tutancâmon não é apenas história. Ele é aviso. Ele é eco. Ele é a prova de que alguns mistérios não pertencem à luz. Este é o cofre azul, onde a verdade se esconde entre o silêncio e o espelho.